Olá, meu nome é Maurício Catuto, eu sou médico oftalmologista e hoje eu queria falar para você que vai prestar o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Hoje é dia 19 de abril de 2020, o edital ainda não saiu, o concurso já está em andamento. A gente está aguardando o edital para falar mais sobre a prova oftalmológica, mas eu já queria analisar com vocês a prova do último concurso, o edital do último concurso, que foi de 2016. Provavelmente esse edital deve vir com as mesmas regras, mas já para deixar o pessoal que está prestando a prova já preparado com relação ao exame oftalmológico. Fica comigo. Antes de começar a falar no assunto de hoje, eu gostaria de pedir para quem não se inscreveu no canal ainda se inscrever, porque ajuda o nosso canal a crescer, e também dar um like aí no vídeo, porque também isso ajuda bastante a gente. E vou deixar também meu WhatsApp aqui embaixo, para quem tiver alguma dúvida sobre o que for falado nesse vídeo, ou alguma dúvida sobre qualquer prova de polícia, teste oftalmológico, exame oftalmológico das polícias militares do Brasil todo. Ou então também sobre alguma coisa sobre cirurgia refrativa, pode mandar mensagem para mim que eu respondo para todo mundo com toda a atenção, tá? A primeira coisa que vocês têm que saber para entender o edital, a parte oftalmológica do edital, é saber a diferença entre acuidade visual e grau. Isso eu falo em 2 vídeos do meu canal, vou deixar aqui em cima o link de um deles. Depois tem o outro lá no canal também, e eu recomendo fortemente para quem não assistiu, assistir primeiro esses 2 vídeos, entender bem o que é grau, o que é acuidade visual, qual o seu próprio grau, como saber o seu grau na receita, quanto que você tem de miopia, de astigmatismo, antes da gente prosseguir aqui nesse vídeo, tá ok? Então, entrando já na parte oftalmológica do edital, a primeira dúvida que surge é se as pessoas que usam óculos, se elas se apresentarem no exame com os óculos, será que elas vão fazer a prova só com os óculos ou elas vão fazer a prova com os óculos e depois sem os óculos também? Essa é uma dúvida que o edital não tira, mas eu acredito que seja só com óculos. E eu vou daqui a pouco explicar por quê. Não faria sentido se eles fizessem a prova das 2 formas, com óculos e sem óculos, para as pessoas que se apresentam de óculos. E daqui a pouco eu vou explicar melhor, vocês vão entender. O critério para quem se apresenta sem óculos para fazer a prova da polícia, ou seja, sem correção, é muito simples. Tem que ter pelo menos 70% de visão nos 2 olhos. Ou seja, a acuidade visual tem que ser pelo menos 0,7 nos 2 olhos para passar sem óculos. Existe uma única exceção para essa regra, em que eles admitem o candidato que tenha um dos olhos, só um dos olhos, um pouco pior do que 70%, ou seja, que tenha uma acuidade visual um pouco pior do que 0,7. Nesse caso, eles até admitem o candidato, desde que o outro olho tenha 100% de visão para compensar esse olho fraco. Então, o outro olho não pode mais ter só 70%, tem que ter 100% para compensar o olho fraco. Então, vou explicar melhor esse critério de exceção. Então, esse critério de exceção é o seguinte: se a pessoa tiver um dos olhos, só um dos olhos, que tenha pelo menos 50% de visão, não menos que 50%, ainda assim é possível ela ser admitida, né, desde que o outro olho tenha 100% de visão para compensar esse olho fraco. Então, as pessoas que têm qualquer um dos 2 olhos com menos de 50% de visão não passam de forma alguma, nem que o outro olho tenha 100%. Tá? Então, o mínimo de visão tem que ser 50% em um dos olhos aí. E para aqueles que têm um pouco mais de 50% ou um pouco mais, 50%, 60% de visão, ainda é possível passar na prova, desde que o outro olho tenha 100%, ou seja, o outro olho não pode ter só 70% mais, tem que ter 100% para passar na prova para compensar o olho fraco. E para quem se apresenta com óculos para fazer a prova, é exigido que o candidato tenha 100% de visão nos 2 olhos com óculos. Então tem que ter 20/20 ou 1,0 de acuidade visual nos 2 olhos com óculos. Quando coloca o óculos, tem que chegar bem dos 2 olhos. Tá? Esse é o primeiro critério para quem se apresenta de óculos. E o outro critério é que existe um grau máximo para o óculos. Quer dizer, você não pode se apresentar na prova com óculos de 8 graus de miopia. Não, existe um limite para esse grau dos óculos. E qual que é esse limite? Vamos ver agora. Primeira coisa é que tem que ter no máximo 1,5 grau cilíndrico ou esférico. Para quem não sabe o que é isso, vai lá no meu canal, eu tenho
vários vídeos que falam sobre isso, aquele vídeo que fala de acuidade visual, o vídeo que fala sobre grau. Então, assiste o outro vídeo para você entender o que é essa coisa de grau, acuidade visual, para vocês não se confundirem. Mas o máximo permitido é 1,5 grau esférico ou 1,5 grau cilíndrico. O esférico seria a miopia ou hipermetropia e o cilíndrico seria o astigmatismo, né? São as formas, o jeito técnico da gente chamar miopia, astigmatismo, a gente fala então em grau cilíndrico, grau esférico, tá? Então é no máximo 1,5 grau. Agora, como que funciona para quem tem as duas coisas, miopia e astigmatismo? Ou seja, a pessoa tem 1 grau esférico e também tem grau cilíndrico. Eles vão somar o grau das duas coisas, do grau da miopia com o grau do astigmatismo? Não, eles não vão somar. O critério é outro. O critério que eles adotam para quem tem os dois tipos de grau é o equivalente esférico. Equivalente esférico é fácil de calcular. Pega o grau de astigmatismo daquele olho, né, divide por 2 e soma com o grau da miopia. É assim que a gente calcula o equivalente esférico. Então, é fácil, faça isso para o olho direito, para o olho esquerdo e veja se então o equivalente esférico chega a 1,50. Esse é o máximo que pode usar. Então fica mais fácil com um exemplo aqui. Vamos pegar uma pessoa que tenha no olho direito 2 graus de miopia, por exemplo, e 1 grau de astigmatismo. Qual que é o equivalente esférico desse olho? Teria que pegar o astigmatismo, que é 1 grau, e dividir por 2. Então daria meio grau. E somar com a miopia, que é 2 graus, né? Então, o equivalente esférico desse olho é 2,5, né? Então, é assim que eles calculam esse 1,50, que é o limite de grau que a pessoa pode se apresentar, que o óculos pode ter. Não pode ter mais do que isso. Para ficar mais claro esse conceito de equivalente esférico, deixa eu dar um outro exemplo aqui de uma pessoa que tenha, por exemplo, 1 grau de miopia e 1 grau de astigmatismo. Então, se você somar 1 com 1, daria 2, ou seja, a pessoa estaria além do limite permitido para o óculos. Mas não é assim, eles não somam a miopia com o astigmatismo. Eles fazem então o cálculo do equivalente esférico, pega o astigmatismo, que é 1 grau, divide por 2, então dá meio, e soma esse meio com 1 grau da miopia. Então vai dar 1,50, então a pessoa está ainda dentro do limite permitido para o óculos. O pessoal me pergunta muito também o seguinte: se eu tiver um grau um pouquinho maior do que o limite exigido, será que eu não posso fazer um óculos um pouco mais fraco e tentar passar com o óculos mais fraco? Sim, dá para tentar passar com o óculos mais fraco, mas vai depender do tamanho da letra que usarem lá no dia do exame, da distância que colocarem você da tabela de letras. Então é sempre o risco não passar dessa forma, mas sempre existe a possibilidade de quem tem um pouquinho mais do que o limite permitido fazer um óculos um pouquinho mais fraco e tentar passar de óculos. Para quem não entendeu muito bem o que foi falado até agora, não está conseguindo ver direito o grau que tem na receita, não sabe se vai passar, se não vai passar, se vai precisar operar ou não, tira uma foto da receita e manda no meu WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo e eu vejo para você se precisa operar, se não precisa, se dá para passar com óculos ou não. Enfim, para quem também não sabe, a acuidade visual, baixa um aplicativo na internet, tem vários que medem a acuidade visual e meça a sua acuidade visual com óculos, sem óculos. É interessante fazer isso também. Só digitar lá no campo de busca da loja lá de aplicativo alguma coisa como medir a acuidade visual, que vocês vão achar um monte de aplicativo que mede a acuidade visual, meçam com óculos, sem óculos, um olho de cada vez, é importante isso também. Então quem tem alguma dúvida sobre a própria receita do óculos, manda para mim, tira uma foto que eu vejo como é que é o grau, quanto que tem de miopia, astigmatismo, vejo se precisa operar, se não precisa. Para quem não tem receita do óculos, uma dica legal: leva o óculos numa ótica qualquer que tenha aqueles aparelhos, eles geralmente têm os aparelhos que medem o grau do óculos, pede para medir, eles imprimem um papelzinho para vocês e manda no meu, tira uma foto, manda no meu WhatsApp, eu vejo então como é que se dá para passar ou não dá para passar. Eu tinha falado anteriormente que eu acho que quem se apresenta com óculos, eles fazem a prova só com óculos, só com correção, eles não pedem para a pessoa tirar o óculos e fazem a prova também sem óculos, tá? Eu acho que eles só fazem com óculos. Por que eu acho isso? Porque vamos imaginar uma pessoa que tenha 1,5 grau de miopia nos dois olhos, só miopia. Essa pessoa com óculos, vamos dizer que ela enxerga 100%, ela passa no critério com óculos, com correção, mas na hora que ela tira os óculos, com certeza ela não vai ter 70% de visão, que seria
o critério para poder passar sem óculos. Então, não faz muito sentido eles admitirem um candidato que leva um óculos de 1,5 grau para fazer a prova e que tem 100% de visão com óculos, ou seja, passa no critério com óculos, mas na hora que tira o óculos vai ter menos do que 70% de visão. Com certeza quem tem 1,5 de miopia vai ter menos que 70% de visão e não vai passar no critério sem óculos. Então eu acho que quem se apresenta com óculos, eles realmente só fazem a prova com óculos. É por isso que eu deixei para falar agora. Bom, e as pessoas que têm alguma doença no olho, é possível passar na prova com algum tipo de doença ocular? Olha, se você for ler no edital, eles são muito rígidos com relação a isso. Eles não deixam nenhum candidato que tenha doença ocular passar, nem estrabismo, nem ceratocone, que é muito comum, uma doença da córnea é muito comum, uma doença genética, nem problemas com daltonismo, problema com cor também não deixa passar, quer dizer, eles são bem rígidos, problema de retina, nervo óptico e tal. Mas se a pessoa, mesmo tendo algum problema, ela consegue ter essa visão, essa acuidade visual que a gente falou anteriormente, eu acho que sim, é possível a pessoa se apresentar lá com o seu óculos, ou mesmo sem o óculos, e tentar passar. Então aí vai depender do quanto que é grave essa doença, né? Se for uma doença muito grave, que realmente afeta demais a acuidade visual com óculos ou sem óculos, aí fica difícil realmente. Mas se for uma doença um pouco mais leve, que a pessoa ainda consegue enxergar, atingir aqueles critérios que a gente falou anteriormente, eu acho que é possível sim passar, porque lá no dia eles não vão fazer um exame oftalmológico completo, eles só vão medir a acuidade visual, colocar a pessoa na frente da tabela de letras, eles não vão fazer um exame de córnea, de retina mais sofisticado, nada disso. Então eu acho que é sim possível, mas tem que ser uma doença que afete pouco a visão para ter chance de passar. E para quem precisa operar para se enquadrar nas exigências do edital, a primeira dica que eu dou é o seguinte: opere com pelo menos 15 dias de antecedência para dar tempo de cicatrizar, né? Quanto mais cedo você se programar para isso, melhor. Mas no mínimo 15 dias de antecedência para dar tempo de cicatrizar e enxergar bem lá no dia da prova. Uma outra coisa é que não precisa parar de treinar para o TAF, dá para continuar treinando para o teste de aptidão física mesmo depois da cirurgia. E a terceira coisa é sobre a técnica de cirurgia. Prefira sempre o PRK. Existem duas técnicas basicamente de cirurgia, o PRK e o LASIK. Quem não sabe isso, ainda não conhece, vou deixar aqui em cima um link de um dos vídeos do meu canal que fala sobre a diferença entre as técnicas de cirurgia, mas basicamente tem duas técnicas, PRK e LASIK. Então, prefiro o PRK para quem vai fazer a prova da polícia, porque o PRK, apesar de ter uma recuperação um pouco mais longa, a pessoa leva 10, 15 dias para enxergar bem, mas ela é muito segura, a pessoa pode tomar uma pancada no olho que não vai acontecer nada. Enquanto que no LASIK, na outra técnica, a recuperação é mais rápida, até no dia seguinte a pessoa já está enxergando bem, mas ela pode ter problema se tomar uma pancada no olho até anos e anos depois da cirurgia. Então, para quem vai fazer polícia militar, eu recomendo fortemente que faça o PRK. E para quem quer ter mais informações sobre a cirurgia, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, manda uma mensagem para mim e eu vou mandar mais informações sobre a cirurgia, informações legais que não dariam para falar aqui, porque senão o vídeo fica muito comprido, mas é só mandar mensagem que eu respondo e eu mando as informações da cirurgia para vocês também. Só para finalizar, então, para quem não é inscrito no meu canal, eu peço a gentileza de se inscrever, porque ajuda muito a gente a crescer no canal. Dá um like aqui no vídeo também, se puder, ajuda muito também. E também eu convido a todos para assistir os outros vídeos do meu canal, porque principalmente o vídeo da Polícia Militar de São Paulo, que é um vídeo mais completo. Enfim, tem os vídeos lá que falam de acuidade visual, de grau, tem muito conteúdo legal para quem vai fazer a prova da Polícia Militar, não só do Pará, mas de outros estados também. E também quem tiver alguma sugestão de vídeo para eu fazer, pode deixar na descrição do vídeo aqui. Enfim, eu gosto que as pessoas me deem sugestões para vídeos também, porque a gente vai fazer na medida do possível agora, tá bom? Então agradeço a todos vocês e espero vocês em outro vídeo lá no canal. Um abraço.